dúvida depois. Então, vamos lá na nossa apresentação. Então, muito bem. O que a gente vai falar nesse encontro nosso de hoje, né? A gente vai falar um pouquinho sobre equipamento elétrico, vamos falar um pouquinho sobre potência e vamos falar um pouquinho também sobre tensão elétrica. Então, equipamentos elétricos primeiro. A gente tem algumas classificações de equipamentos elétricos. Basicamente, 3 equipamentos elétricos, 3 tipos. Primeiro tipo é o que a gente chama de gerador elétrico. O que é um gerador elétrico? O nome já diz, gerador serve para gerar energia elétrica. Então, ele transforma qualquer tipo de energia em energia elétrica. Então, olha só, aqui eu coloquei o esquema de uma hidrelétrica, onde eu tenho uma barragem, a entrada, né, a água que fica aqui vai acumulando, né, vai adquirindo energia potencial, né, gravitacional, e essa energia da água, ela entra aqui por um duto, né, e passa por uma turbina. Então, aqui está ampliada essa turbina, e ao passar a água por essa turbina, ela faz com que gire, né, essa nossa turbina aqui, e ela gera energia elétrica. Tá? O processo para se gerar energia elétrica desse jeito, a gente vai abordar isso quando a gente falar de magnetismo, e aí eu vou explicar para vocês o porquê que girar esse gerador aqui, ou der uma volta aqui, né, começar a girar ele, eu consigo produzir energia elétrica. E a gente vai abordar isso quando a gente falar de magnetismo. E aí a água vira, passa aqui dentro, gira ele e vai embora, né? E esse é o nosso gerador. Então, todo equipamento que transforma qualquer tipo de energia em energia elétrica, a gente chama isso de gerador. Outro tipo de equipamento elétrico que existe é o que a gente chama de receptor elétrico. Então, esse não gera, ele recebe energia. E aí, tem algumas figurinhas aí de exemplo, né? Nosso primeiro exemplo, motor elétrico. O motor elétrico é um aparelho receptor de energia elétrica. O que quer dizer isso? Ele recebe a energia elétrica e transforma ela em outro tipo de energia. Então, ele faz aí a conversão, o inverso, né? Ele recebe a energia elétrica e transforma em outro tipo de energia. O motor transforma em energia de movimento, né? Aí eu tenho a geladeira, eu tenho o meu ventilador, eu tenho a minha enceradeira, eu tenho a minha televisão. Então, são todos equipamentos que recebem energia elétrica e transformam em outro tipo de energia, movimento, né, luminosa, sonora e assim por diante. Esses aparelhos, eles não têm a função de aquecimento. Então, eles aquecem, claro, o motor elétrico funcionando vai aquecer, mas não é a função dele o aquecimento. Ele aquece por outras consequências. Agora, os aparelhos que têm a função específica de aquecimento é chamado de resistores elétricos. São aqueles aparelhos que, ao receber energia elétrica, transformam exclusivamente em energia térmica, ou seja, aquecimento. E aí eu posso usar eles de duas formas. Primeiro, é um resistor elétrico, é um componente eletrônico que é usado para limitar a corrente elétrica. Então, eu posso controlar a corrente elétrica utilizando um resistor elétrico. É um aparelho que aquece ao ser passado corrente elétrica, mas a função dele é limitar essa corrente elétrica. Agora, o nosso chuveiro, o nosso ferro elétrico, a nossa lâmpada incandescente. Né? Qual a característica desses 3 equipamentos? Eles são os aparelhos resistores elétricos. Por quê? Porque a função dele é transformar a energia elétrica em térmica, em aquecimento. Então, ele aquece a água para a gente poder tomar banho aí no nosso chuveiro quentinho. A lâmpada incandescente, aquela lâmpadazinha antiguinha, né, amarelinha, tem um filamento lá dentro, que é uma resistência elétrica, que ao receber corrente elétrica, ele aquece tanto que ele emite luz. Então, a função dele é transformar a energia elétrica em energia térmica. São chamados resistivos elétricos. Tá? Agora, nossa potência elétrica. O que é essa potência elétrica? Nossa potência elétrica, ela é uma rapidez com que a gente realiza trabalho. Então, qual é a rapidez
com que eu transformo energia elétrica em um outro tipo de energia. Então, por exemplo, aqui, ó, uma lâmpada incandescente que em 1 segundo transforma 100 joules de energia elétrica em energia térmica e luminosa. Aí a gente diz que a potência dele é 100 watts. Quer dizer que em 1 segundo ele pegou 100 joules de energia elétrica e transformou em outro tipo de energia. E a fórmula para calcular a potência é essa aqui, ó. É a quantidade de energia que eu consumo ou que eu transformo durante um intervalo de tempo. Quanto maior a potência, mais energia eu transformo naquele intervalo de tempo. Então, a gente vê aí ar-condicionado, né? Tem várias potências. Quanto maior a potência, maior a transformação de energia durante o intervalo de tempo. Consequentemente, maior o consumo de energia, né? Essa energia é medida em joules, o tempo em segundos. E aí surge uma nova unidade que a gente chama de W, que é o watts. Cuidado para não confundir watts com volts. São diferentes e eu vou explicar agora. Então, potência é medida em watts. Nossa tensão elétrica, ou também chamada de DDP, ou também chamada de voltagem elétrica. Na verdade, quando a gente tem aqui no circuito, por exemplo, uma pilha, uma lâmpada, né, a carga elétrica, a partícula elétrica sai da minha pilha, passa por um fio, entra na minha lâmpada, provoca esse acendimento da lâmpada, faz o outro percurso e chega até no outro lado da pilha novamente. Quem produz esse movimento dessa partícula, quem faz com que essa partícula se movimente, é o que a gente chama de tensão elétrica. Então, ela é que motiva a movimentação dessas cargas elétricas. Então, a corrente elétrica a gente definiu como sendo um movimento de carga elétrica, mas quem produz esse movimento é a nossa tensão elétrica. E ela é medida utilizando-se essa relação de energia que sai da carga em relação à carga. Tá? Não vou entrar em muitos detalhes a respeito de tensão elétrica, existe uma forma para a gente calcular utilizando o valor da carga elétrica, mas o que a gente tem que saber é que essa tensão elétrica, ela provoca esse movimento das cargas elétricas. É ela que faz com que surja a corrente elétrica. Então, essa é a função da nossa tensão elétrica. Na nossa casa, a gente tem uma tensão aqui na nossa região de 220 volts. Então, aquele volts, aquele V de voltagem, significa tensão elétrica. Em algumas regiões, 110 volts. Nosso aparelho celular, por exemplo, ele não funciona a 220 volts. Ele converte essa tensão em 4,5 volts, em 6 volts, 9 volts, dependendo do celular. Uma pilha dessa comumzinha aqui, ela tem 1,5 volts. Então, é uma pilha que tem uma tensão de 1,5 volts. Seria essa força que movimenta os elétrons para poder surgir a corrente elétrica. Tá? Existe uma relação entre a potência elétrica, a corrente elétrica e a tensão elétrica. E aí surge essa formulazinha que eu chamo de PUI. P de potência elétrica, U de tensão elétrica e I de corrente elétrica. Este cara é medido em watts. Este cara a gente já viu é medido em amperes. E este cara é a nossa tensão elétrica, que é medida em V de volts. Então não pode confundir volts com watts. Watts é potência, é o quanto de energia transformada por um certo tempo. U é volts. Volts é a força que provoca o movimento de elétrons. E I, corrente elétrica, que a gente já sabe que é medida em amperes. Então, essa seria a nossa aula sobre esses equipamentos elétricos e tensão elétrica relacionando com potência.